Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, segundona, vamos fazer uma análise do discurso da Avenida Paulista, do que aconteceu. Você vai perguntar, mas por quê? Teve discursos no Brasil todo? Sim, não tem. Mas a Avenida Paulista ela é usada como um termômetro de como está a popularidade de quem se manifesta lá. Então, alguns dados, né, bem divergentes, 60 mil num programa de pesquisa, 30 no outro. Vamos fazer a média aí, 40 mil pessoas na Avenida Paulista. Não é um número pequeno, é um número muito bom de pessoas que se dispuseram a sair do domingo em São Paulo. Então, você vê que a extrema-direita sim tem o seu peso, e um peso muito grande, mas aqui a gente vai analisar o discurso. Como é que esse discurso foi feito? Quais são as etapas desse discurso? O que envolve não só a fala, mas também o método desse discurso. E quais são os elementos que estão por trás disso? Então roda a vinheta e a gente se vê depois. Aqui a gente vai começar com uma coisa que a gente já viu nos vídeos anteriores do canal, mas que é preocupante de duas formas. Você pode ver que vamos ouvir o hino. Você começa a ver que tudo começa com o hino nacional brasileiro. Sim, um símbolo patriótico forte, porém, independente do país, independente do lado que você está no espectro político, o hino nacional também é seu. Afinal de contas, o hino nacional não é só da extrema-direita, o hino nacional é do Brasil, de todos os brasileiros. Então, sim, mas para a extrema-direita isso virou um símbolo da resistência, que por mais que isso seja maluco, o hino nacional descredibiliza todo mundo que não for da extrema-direita. É uma captura de um símbolo nacional apenas para o nosso lado. Então sim, começa com o hino nacional, muito bem, e logo depois do hino nacional, a gente tem uma preocupação. E logo depois do hino, vem a mistura. Que mistura? A religião. A religião, independente de qual religião você é, ela não deveria estar ligada diretamente com a política. A religião serve para um propósito e cada um tem que ter a sua. A política serve para outro propósito e elas não podem se misturar, porque senão a religião vira ferramenta de manobra, vira ferramenta de controle populacional, e não é esse o papel da religião na sociedade. Então logo depois do hino vem quase uma missa, ou um culto, ou enfim, depende da sua religião, mas aqui vira quase um culto. Vou trazer uma oração da Igreja Bola de Neve. Pastor Santos com a palavra. Então, você entende que, além de, lógico, altas figuras de outras facções da igreja pentecostal, um pastor fazendo um culto em cima do trio, em um ato político. O ato político aqui não fica muito claro se é um ato político a favor dos Estados Unidos e contra o Brasil, ou se é um ato político a favor do Brasil para libertar Jair Bolsonaro, mas tudo isso fica muito obscuro, mas é o método de ficar obscuro, porque cada pessoa, com o seu viés de confirmação, com a sua visão do que está acontecendo, às vezes uma visão mais refinada de um lado, outras vezes, ou muitas das vezes, não entendendo nada do que está acontecendo sobre o tarifaço. Muitas vezes, alguns sabem o que é a Lei Magnitsky, mas não entendem muito bem como essa lei funciona, mas prejudica uma pessoa que ela não gosta. Então, tudo muito mal explicado. Aí você fala assim, não, mas as pessoas têm que procurar e investigar. E depois, não, as pessoas estão vivendo a vida delas. E elas recebem as informações do pastor, que tem vários em cima do trio, de um político, de uma bolha, de um tio, de uma tia.
de um avô, que eles também não sabem muito bem o que é, mas para explicar, eles explicam o que eles entendem e completam o que eles não entendem, ou com informações falsas, ou inventam. Ou inventam, mas não do jeito que você está pensando, vou inventar para mentir. Não, eu vou inventar baseado no que eu conheço e o que eu entendo sobre o mundo. E esse eu entendo sobre o mundo é sobre todos os viés que eu tenho, é sobre todas as experiências que eu tenho. Mas nem sempre isso tudo é a verdade. Nem sempre isso tudo é os fatos, porque os fatos sim são complexos. E os fatos acontecem muito rápido todos os dias. E às vezes você perde 2, 3 dias, você perde o fato, você não entende o que está acontecendo, completa tudo isso com frustrações, vieses, informações falsas que você recebeu de alguém, e isso se torna uma angústia. E essa angústia você tem que extravasar. E o seu jeito de extravasar é atacar cada vez mais um lado, atacar cada vez mais um político, um ministro do STF, e no final das contas, a discussão real que o país teria que estar tendo, ela fica de segundo plano. Então vamos dar mais uma olhada no que aconteceu e até chegar ao grande finale, que é o discurso do Nicolas, envolvendo tudo isso que a gente falou e se posicionando como um bastião de novo, porque ele estava assumindo dos direitos da pátria, família, Deus, Estados Unidos. Eu nem sei mais qual é o lema, se é pátria, Brasil, pessoas, Estados Unidos, ou se é Deus, Bolsonaro e Trump. São muitas vertentes meio obscuras, sem explicar muito, para só gerar comoção nacional e, lógico, e o tempero máximo, que é a religião em cima de tudo isso. Então vamos lá. Com muito orgulho, a vereadora Zoe Martínez. Fala, Paulista! O Brasil vai voltar ou não vai a respirar liberdade e soberania? Vai! Então você veja aqui que a vereadora fala em soberania. E o patriota quer a soberania do seu país. Mas a loucura disso tudo é que conseguiram transformar uma intervenção clara com impostos dos produtos que saem do Brasil e chegam nos Estados Unidos em soberania. É difícil até de tentar explicar por quê. A soberania de um país significa que aqui em solo nacional todas as decisões tomadas são tomadas pelo nosso povo, pelos nossos moradores, pelos nossos políticos e pelo nosso judiciário, porque são poderes independentes eleitos pelo povo, certo? Direta ou indiretamente são eleitas pelo povo. Mas a partir do momento que uma outra nação tenta nos prejudicar de vender nossos produtos em outro país, já é um ataque, pelo menos econômico, nisso. Porque você vai dificultar que os nossos produtos cheguem no outro país, nos Estados Unidos. Através do quê? De impostos. Então, o governo americano falou tudo que chega do Brasil aqui vai ter uma taxa extra. E não foi só com nós, foi com praticamente o mundo todo. Entende que isso é um ataque, no mínimo, econômico. Perfeito. Porém, o nosso problema tem uma questão diferente, que é, nós vamos taxar vocês até o momento que vocês deixarem o Jair Bolsonaro livre. E qual é a garantia disso? Nenhuma. Por que eu falei isso? Por nada. Se liberarem o Jair Bolsonaro, significa que o nosso judiciário não é soberano, não somos nós que tomamos conta dele, é os Estados Unidos. Mas para eles, por patriotismo insano ou totalmente distorcido, isso é uma coisa boa. Mas se você parar para pensar 5 minutos, você vai parar para pensar assim, tá, os Estados Unidos conseguem hipoteticamente que Jair Bolsonaro dispute as eleições.
o Bolsonaro perdeu as eleições de novo. O que os Estados Unidos vai fazer com a gente? Porque pode perder, concorda comigo? Ele já ganhou e já perdeu. Ele pode ganhar ou perder. Se os Estados Unidos, se o Bolsonaro perder, o que virá? Mais sanções? Vai fazer o judiciário cancelar as eleições até o Jair Bolsonaro ganhar, como é na Venezuela, como em países ditatoriais? Entende que isso é uma loucura ser defendida? Porque, no final das contas, quando o Trump sair da presidência, quem é que tomará conta do judiciário? Quem será o rei do judiciário? O próximo presidente dos Estados Unidos? Ou o presidente Trump ainda como ex-presidente dos Estados Unidos? São perguntas que você faz para o futuro que responde aqui. Pô, não faz sentido eu fazer isso. Mas o TikTok, o Instagram, esses políticos de TikTok não querem saber do depois. Eles não querem fazer o trabalho deles, que é ser político, que é pensar o futuro, o presente e o futuro do país. Eles querem apenas o poder pelo poder e pronto, a qualquer custo. Então vamos continuar. Pessoal, é sempre muito emocionante estar aqui na Paulista com vocês, desde os meus 16 anos de idade. Falo com vocês, alerto o povo brasileiro sobre os riscos que a gente estava correndo e hoje vocês veem que é risco real a nossa liberdade. Desde os 16 anos, porque infelizmente eu saí de uma ditadura. Vamos lá. Numa ditadura, você pode fazer manifestação contra o governo? Não pode, né? Numa ditadura, você pode fechar uma rua e falar mal sobre o judiciário? Não, não pode. Então, o que vocês estão fazendo numa ditadura brasileira? Protestando, fazendo reunião contra o poder atual. Não tem como parar e pensar 2 minutos ou abrir um livro. O que é uma ditadura? Primeira coisa que a ditadura faz: acabar com o poder de reunião, acabar com partidos políticos, acabar com o direito de protesto. É a primeira coisa. E... Sério mesmo que estamos vivendo uma ditadura? Sério, é isso. Em cima de um trio, falando para 60 mil pessoas, transmitindo em todos os canais jornalísticos, transmitindo na internet que vocês estão numa ditadura. Ou é burrice mesmo? Ou é como manipular o povo? Não faz sentido. Desculpa, minha senhora, se você saiu de uma ditadura com 16 anos de idade, você se esqueceu do que é uma ditadura. Você simplesmente se esqueceu de que você não podia fazer manifestações. Você não podia estar em reuniões. Você não podia. Não podia. E aí você está. O que não pode na democracia é cometer crime. Eu sei que vocês tentaram o golpe no dia 8. Porém, se o golpe fosse favorável, muitas pessoas não estariam vivas. E vocês poderiam fazer o que quisessem. Como não deu certo, vocês têm que seguir as leis do país. Acabou, gente. É meio óbvio e básico. Chega a ser até um discurso de criança. Se você saiu de uma ditadura, você não fez nenhum desses discursos, porque você não podia. A ditadura não deixa. Ou você acha que na China pode, ou você acha que lá em Cuba se juntam-se pessoas em praça pública e vamos discursar contra o governo. Na Venezuela, vamos aqui discursar sobre o governo, que não pode, pô, é tiro, porrada e bomba nessa galera. Caramba. E a terra natal, que é Cuba. Mas... Então, moça, da onde você tá silenciada? Aonde? Numa manifestação contra o governo e contra a STF. Aonde? É muita história e pouco trabalho. Cadê a galera discutindo a reforma tributária? Cadê a galera discutindo
todos os projetos que estão lá parados, reforma do judiciário, reforma administrativa, reforma tributária, tudo, cadê? Cadê discutindo o que vai ajudar o país? Cadê a discussão sobre projetos de lei que vão realmente mudar o país? Não tem. Por quê? Porque a ideia não é mudar o país, a ideia é se manter no poder ao custo das mentiras. Essa é a ideia óbvia. É óbvia. Eduardo Bolsonaro ficou 10 anos como parlamentar e não aprovou um projeto de lei dele. A ideia não é ajudar a população, a ideia é se manter no poder a qualquer custo, independente da forma. E não é só da extrema-direita, a esquerda também tem essa ideia. Hoje, menos, porque são menos deputados, mas a ideia é essa. Aqui devia citar, em cima do trio elétrico, falando sobre reformas, sobre como vamos melhorar a vida do cidadão, não como eu vou me manter no poder. Porque quem passou por uma ditadura ou já estudou, sabe como é fazer uma reunião desse tipo numa ditadura. Não existe. As pessoas estariam morrendo de medo de ir para Paulista, porque se chegasse lá ia tomar tiro, ia tomar pancada, ia ser preso. É isso que é uma ditadura. Não a liberdade de você subir num trio elétrico e falar as maiores asneiras para sua base, misturando política, religião, com pastor, com culto, com deputado, com senador, com governador, misturando tudo em cima de um trio de manipular as pessoas. Porque é assim que se mistura religião e política, independente do ambiente, isso é manipulação. A religião tem o seu papel muito importante na vida das pessoas e a política outro. Não se mistura. Ou temos países islâmicos que a religião é a doutrina, e se você não é dessa religião, você está ferrado. Ou vocês querem agora que o Brasil seja um país religioso e quem vai governar vai ser o pentecostal. Então as leis não são... As leis, o que manda é as leis religiosas. Então quem não for da sua religião tá ferrado. É isso. E você acha mesmo que Deus tá aí para os assuntos dos homens e ainda mais assuntos mesquinhos dos homens? Não, né? Deus tem mais o que fazer. O crime é se revoltar contra a tirania que hoje a gente vive no Brasil. Então... Aí a tirania. A tirania que tem mais de 7 mil recursos nos processos. Olha a tirania. Julgados. E deixa eu contar uma história pra você. Você acredita que todo traficante tem recurso? Ele é condenado e tem recurso. E às vezes não é aceito. As pessoas que matam outras têm recursos. Mas não são aceitos. Porque quando você cometeu um crime, independente do recurso que você coloque, a não ser que venha fatos novos, continua sendo crime, continua sendo julgado. A pegada aqui não é melhorar o país. A pegada aqui é se manter no poder e manipular as massas. Essa é a verdadeira história por trás disso tudo. Porque fanatismo com políticos nunca dá certo. Nunca é um bom caminho. Eu sei que a população tem os seus males, eu sei que a população tem seus anseios, os seus medos e muitos deles frustrados. E descontam ou colocam a sua esperança num político salvador. Não existe político salvador. A política é construída, por isso que existem tantos deputados, tantos senadores e só o executivo, porque a política é de longo prazo. A política é construtiva, a política não é messiânica, a política é feita ao longo do tempo. E isso que estamos vendo agora só tem um objetivo: acabar com a ideia de evolução da política. Acabar com essa ideia. Colocar o país sobre tumulto. É o que eles estão tentando fazer. Só que fica difícil você colocar o país em estado de revolta e tumulto quando o líder máximo nem é daqui, é dos Estados Unidos, é o Trump. Ou não é o Trump o líder máximo? Agora fica se ameaçando. Porque agora eu conheço o Trump, hein? Trump faz
Parceiro meu. Se vocês não fizerem o que eu quero, meu amigo Trump vai acabar com vocês. É mesmo? Então o Trump que dá as ordens agora no bolsonarismo? Eduardo é o garoto de recados do Trump? Bolsonaro é a Kenga do Trump? É ele que vai mandar se o Bolsonaro ganhar? Essas coisas têm que ficar claras. Tem que ser explicadas. Ó, eu vou ser candidato, mas na verdade quem vai mandar é o Trump. Porque ele é meu parça, o Eduardo é o garotinho de recados e tá tudo certo. É isso. Ou o Trump tá ajudando porque ele é mero filantropo. Ele é uma pessoa de coração tão bom. Ele não tem interesse nenhum. É isso? Vocês são tão amigos, são quase namorados, que ele está fazendo por você algo tão bondoso sem nenhum interesse? Não, né? Tem interesse. Tem o tarifaço. Tem as coisas aí demonstradas. Os Estados Unidos sempre foram o guardião da democracia e não vai ser um analfabeto vagabundo e um careca que vão tirar o Brasil do lado certo da história. O Trump está preocupado com a democracia, está preocupado com o fim das perseguições jurídicas e ele quer... Aqui é um ponto legal. Os Estados Unidos é o guardião da democracia. Mas para quem? O povo dele. Se fala tanto da Venezuela, se fala tanto disso, mas os Estados Unidos têm negócios com a Venezuela. Sim, os Estados Unidos compram petróleo da Venezuela através de uma empresa norte-americana que extrai petróleo na Venezuela e paga royalties para o governo e leva o petróleo para os Estados Unidos. A Arábia Saudita, que os Estados Unidos também têm negócio com petróleo e outros mais, não é uma democracia. E tá tudo bem. Porque eu quero que você entenda. Os países vão defender o que for melhor para eles próprios. Se é bom comprar o petróleo da Venezuela, tudo bem, eu sou inimigo político lá, eu não quero ser lá, mas mesmo, os recursos que venham para cá. A Arábia Saudita tá lá, né, não sei o que, o Bin Salman é um carniceiro, tá tudo bem, deixa ele lá e a política dele lá. Eu só quero saber do petróleo, manda pra cá. Entendeu? A Rússia é má, não sei o que, mas calma aí, ela vende gás pra Europa inteira. Eu sou contra a Rússia, mas que venda-se o gás. Entenda. A política externa dos países não interfere no que eles acham ou não. Não interfere se ele quer ou não que o país seja democrático. Se aquele país for democrático e estiver pisando no calo dele, estiver indo contra os interesses do país dele, os Estados Unidos vai interferir. É isso, é óbvio. Só que se tem um povo desse querendo que os Estados Unidos interfira, fica mais fácil. Se tem políticos que não podem criticar as ações do Donald Trump, mesmo interferindo nos seus estados diretamente, você não vê um governador bolsonarista da extrema-direita criticando as ações dos Estados Unidos. Pasmem, o estado de São Paulo é o mais prejudicado, depois vem o Rio de Janeiro. Nenhum dos dois governadores, ao menos, fizeram alusão à crítica. É isso que estamos resumindo nossos políticos a serem cachorrinhos do Donald Trump. E, lógico, afinal de contas, Bolsonaro é o namorado e o Eduardo é o garoto de recados, porque não é possível isso. Que patriotismo a extrema-direita tanto defende com isso? O quê? Qual o patriotismo? Que nova forma de ser patriota é essa? Somos patriotas, viva o Brasil! Acima de nós, os Estados Unidos. Quem manda no Brasil? O povo. Mas acima do povo é o Trump. As lógicas estão totalmente conturbadas. A história está sendo tão bem feita ao ponto de se esquecer o básico, o que a extrema-direita defendia quando se formou em volta de Jair Bolsonaro, na época da Lava Jato. Era um país livre, era um país soberano, era um país sem corrupção.
Agora se tornou um país dependente dos Estados Unidos, um país que se pode cometer crime, porque afinal de contas nem foi... Bom, é um crime, mas pô, nem é um crime tão grande. É crime, mas pô, afinal de contas a gente tinha um objetivo, que era dar o golpe, mas fracassou o golpe, mas pô, a gente... crime também crime é tão ruim assim. Entendeu que o que se formou lá em 2002, 2003, 2012, 2015, com toda a corrupção, o Brasil querendo sair disso, lutar contra isso, o país acima de tudo, agora se transformou em crime, pô, não roubou, né? As joias sauditas, mas era presente, mas não matou, mas e as falas da cloroquina, mas também na pandemia, a cloroquina, tudo se releva a um ser mágico superior chamado Donald Trump. Por que esquece o Bolsonaro? Ou você acha mesmo que o Bolsonaro é comparado ao Donald Trump? Donald Trump, se abaixarmos a cabeça agora, o Donald não é nem os Estados Unidos, é o Donald Trump. Vai ser o senhor das nossas leis? O senhor da nossa justiça? É ele que vai decidir? Afinal de contas, temos uma manifestação com bandeiras americanas apoiando tarifaços do Donald Trump. Onde foi parar o nacionalismo da extrema-direita? Vocês são patéticos. Isso é patético. Gente, eu estava conversando com o pastor Silas Malafaia. E o pastor falou assim: Melo, você quer fazer uso da palavra? Como é que eu vou falar não? Tá aí. Quem é que está coordenando isso? O chefe de uma facção da igreja pentecostal. É isso que a gente quer? É isso que a gente quer? A gente quer que a igreja no nosso país seja feita para massa de manobra de partido político, de ideologia política? É isso que a gente vai resumir a igreja no futuro? Porque os atos hoje das igrejas pentecostais, pelo menos das maiores facções, elas levam ao seu futuro. Os atos de hoje levam ao futuro. E o caminho da igreja vai ser a partidarização, vai se misturar claramente política e religião, como em países islâmicos, como em países muçulmanos, como países que a religião são as que dominam, não é a política, não é o bem-estar da população. As leis daqui para frente serão pautadas pela Bíblia, ou por um Messias, por um pastor, ou será pelo povo, pelo seu parlamento? É isso que você da igreja quer para a sua igreja, para os seus irmãos da igreja, que eles virem cabos eleitorais de políticos? Ou você quer uma igreja forte e uma política independente? Porque não faz sentido um pastor ser o líder de um movimento de extrema direita. Afinal de contas, o Donald Trump autorizou, pastor? Você fala direto com ele também? Como é que funciona essa mistura? Ele autorizou? Vamos lá. Isso, como essa é a primeira parte, depois vem o discurso do Nicolas amanhã, o discurso do Malafaia na quarta, e lógico, como sempre, outros vídeos também no canal e outros cortes. Então, muito obrigado, deixa seu like, compartilha, deixa suas perguntas aí no comentário e valeu!